Mas eu sei que ela é mão de vaca, deve não estar comendo carne por esses dias, não. Tô certo, Tássia? Boa tarde. Oi, Thiago, de novo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Que é isso, não sou tão mão de vaca assim não, mas olha, o preço da carne tá mais salgado. Nos últimos 40 dias, o aumento registrado aí passou dos 10%. Agora, quem entende melhor de preço de carne do que eu é o seu Rovilson, que participa com a gente ao vivo aqui do Jornal Anhanguera. Ele que é dono desse açougue de onde nós falamos ao vivo. E seu Rovilson estava me contando que nem deu para repassar todo esse aumento para os consumidores, né? Por conta da alta tão grande. Boa tarde, seu Rovilson. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. É o seguinte, realmente, se a gente for repassar o aumento que teve, fica difícil vender carne, porque nem todos têm condições de comprar. Então a gente procura amenizar um pouco, né, as consequências que dá o aumento, né? Bom, segundo o Sindicato de Comércio Varejistas de Carnes Frescas aqui de Goiás, esse aumento foi por conta de vários motivos, entre eles o período de entre-safra, que vai de junho até novembro, que é essa época de seca, né? Então o capim fica mais seco, ou seja, tem menos alimento para o gado que está lá no pasto, consequentemente esse animal demora mais para engordar e ser abatido, daí tem menos animal disponível no mercado e o preço acaba subindo. Eu estava conversando aqui com o seu Rovilson também sobre algumas alternativas, né? Porque dá para substituir, por exemplo, por uma verdura, por outra proteína, como é o caso do ovo, ou então pela carne de segunda. E tem muita gente que acha que carne de segunda não é tão boa quanto a de primeira. Mas o segredo está no preparo, né, seu Rovilson? Dá um exemplo aí pra gente. Com certeza. Se a pessoa não consegue comprar a carne de primeira, vai para de segunda. Compra uma capa do colchão mole, uma capa do contrafilé, ele sai bem mais barato que o contrafilé, né? Tem também a Maria Pinta também, que é uma carne boa e macia para assar. E para essa carne de segunda ficar saborosa ali na panela, macia, o segredo está no preparo? O segredo está no preparo de quem faz, né? O amor também ajuda bastante, né? Compartilha uma dica aí com a gente, seu Rovilson. É o seguinte, você tem que saber escolher a carne, né? Você corta ela bem cortadinha, tempera, porque tem pessoas que gostam só no sal, né? Eu, por exemplo, gosto mais no sal, não gosto com alho. Ela fica excelente. E também você pode, não só para assar, por exemplo, você vai fazer uma carne cozida para cozinhar, né? Você pode comprar uma carne mais barata, né? Você compra um acém, você compra um músculo, né? Para moer um pescoço, que muita gente acha que o pescoço, para mim, ele é melhor do que o músculo moído. O pescoço é uma carne macia, né? A gente, às vezes, pelo nome, você vai, pescoço, né? Mas ela é uma carne bem macia e boa de ser consumida, não é tão cara. Para a gente ter uma ideia desse aumento de valores, o preço médio da arroba da carne pago pelos açougues estava aí em R$ 180 no mês de maio e agora, no mês de julho, subiu para 205. Agora eu quero chamar seu Rovilson para dar um exemplo para a gente no preço, que carne que costuma sair mais aqui, seu Rovilson? É alcatra, fraldinha, o que sai mais assim? Isso, essas carnes são nobres, alcatra, picanha, né? Sai bastante. Só que o público dela, a pessoa que compra, já são um público selecionado, né? E qual foi a diferença de preço lá no começo do ano da alcatra, por exemplo? Estava custando quanto no início do ano? A alcatra eu cheguei a vender aqui de R$ 23,90. E agora? Agora ela está R$ 29,90. Nossa, subiu bastante, né? Subiu bastante. Isso é porque a gente não repassou o total, né? Porque era para ela estar custando mais ou menos R$ 33,00. Já está vendendo, aliás, né? Mas eu ainda estou vendendo a R$ 29,99. Bom, o Sindicato de Comércio Varejista de Carnes Frescas disse que esse aumento não tem relação com a pandemia, foi por conta dessa situação mesmo da entre-safra e também por conta do preço do bezerro. Assim que o produtor entrega um lote de animais para o abate, né, no frigorífico, ele precisa repor esses animais, comprar novos bezerros e aí tem um alto custo que acaba sendo repassado para o consumidor lá na frente, quando a carne chega aqui no açougue. Mas seu Rovilson deu algumas dicas boas pra gente, né, Thiago? De como economizar, não deixar a carne de lado, mas escolher aí uma carne mais barata e deixá-la saborosa da mesma forma. O que você achou dessas dicas? Me conta.
Demais, viu? Aquela carninha moída ali agora, a cebolada, não vai nem fazer falta aquela carninha de primeira, né? Tá caro realmente, R$6 aí o aumento da picanha, eu acho que foi isso que ele falou. Um absurdo. Ô, Tássia, agora a gente teve uma ideia aqui super legal, quero ver se você concorda. Falar pro pessoal que não mora em Jataí e compartilhar com a gente os preços das carnes aí na sua cidade. Por exemplo, quanto você está comprando aí? Quanto você está pagando pelo quilo da carne que você mais gosta? E aí sim, a gente vai informar para o estado inteiro os preços das carnes. Você gostou da ideia? Adorei. Vou até pedir para o cinegrafista Júnior César mostrar pra gente ali, ó. Tem alguns preços aqui desse açougue de onde a gente está falando ao vivo, né? O açougue do seu Rovilson. E fica o convite para o pessoal, né? Porque a gente sabe que esse preço muda também de um açougue para o outro, de um supermercado para o outro. E é importante a gente saber e até mesmo pesquisar, né, Tiago? Antes de fechar negócio, é importante pesquisar para tentar encontrar também um precinho mais bacana. Pesquisar, pechinchar, o WhatsApp, você não sabe ainda não? 62985455555. Eu quero ler a sua participação, saber quanto você está pagando aí pelo quilo da carne. Tássia, valeu demais. Acho muito chique você entrar aqui com a gente sempre. Obrigado por sua participação. Agradeça também ao seu entrevistado. Sabe que hora é agora? Hora boa, hora de esporte com a Carla Izumi. Já vou chegar aqui porque ela já está aqui me esperando, sempre bonitona. Vem correndo, né? Peguei no susto, não? Imagina, só deu um pulo ali. Só um pulinho, né? Tava sentada assistindo a gente. Tava distraída, pensando no preço da carne, gente. Tá caro, não tá, Carlinhos? Tá caro demais, Deus do céu. E a gente tem que valorizar nosso dinheiro, pelo amor de Deus, tá difícil. Fez certo. Tá aí, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de esporte, gente. Ai. Boa tarde pra todo mundo, ó. Quinta-feira a gente sempre chega aí falando da rodada de quarta-feira. Mas, gente, que rodada cheia de surpresas, né? Vamos ver. Em atuação ruim no Morumbi, o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol. Time que perdeu 18 jogadores durante a pandemia e foi remontado às pressas. Zé Roberto, que fez só um treino com a equipe, marcou 2 vezes. O tricolor conseguiu empatar, mas no finalzinho, em atrapalhada de Thiago Volpi, Daniel Borges pegou de primeira e definiu a partida. 3-2, São Paulo fora das semifinais do Paulista. O Palmeiras também não fez um jogo bonito, mas venceu com gols no fim da partida. Felipe Melo e Marcos Rocha, 2-0 em cima do Santo André. Em Minas, o Cruzeiro precisava vencer por 3 gols de diferença. Abriu o placar com Regis aos 15 minutos de jogo e ficou por aí. O time está fora de uma semifinal depois de 54 anos. Vamos falar dos times daqui agora. O Atlético fez o terceiro e penúltimo teste antes do início do Brasileirão. Foi um jogo treino contra o Cuiabá, que é um time que disputa a Série B do Brasileiro. E foi para o intervalo sem balançar as redes. Só aos 33 minutos do segundo tempo, Yuri completou de cabeça no cruzamento de Júlio César. Mas o empate veio logo no último minuto. Falta perigosa, que Fabrício cobrou bonito. Um Atlético, um Cuiabá. Gente, o Dragão faz o último teste, então, no sábado, contra o Capital do Distrito Federal. Agora, olha só, Thiago, teve parabéns pra você. Ontem teve festa de aniversário, mas não foi com aquela aglomeração que a gente conhece, não, pode. viu? O Vila Nova completou, gente, 77 anos e comemorou em uma live com mais visualizações do que a capacidade do Serra Dourada, viu? Tranquilamente. Mais de 66 mil pessoas acompanharam shows sertanejos, homenagem aí ao tetracampeonato goiano e com artistas conhecidos como Bruno Barreto, João Neto e Frederico, Thiago Brava, que soltou fogos, gritou aquele tradicional Vila. Repete aí, Carlinhos, gostei, como é que é? Vila! Bem legal. E foi uma festa mesmo, parabéns ao Vila Nova, gente. Bem legal. Carlinha agradecendo a gente aqui, falando sobre esportes. Acho muito chique te receber também, assim como a também. Tá, super chique. Volta mais vezes. Volto sempre. Tá bom, toca Beijo, aqui. pessoal. Beijo, viu, minha querida? Tchau, tchau. Bom trabalho. Obrigada. E ó, uma adolescente de 14 anos foi apreendido pela polícia quando furtava a loja de um shopping lá em Anápolis. Olha só essa, o menor estaria planejando dormir na loja. O Bruno Mendes está de volta aqui comigo. Oi, Bruno.
Oi, Tiago. Esse é o tipo de história que a gente ouve uma vez, ouve duas e aí tem que ouvir uma terceira vez para acreditar no que aconteceu. Incrível, né? Pois é, esse menor teve essa brilhante, entre aspas, né, ideia de entrar numa loja de departamentos em um shopping aqui na Vila Jaiara, em Anápolis. E a intenção dele foi passar despercebido da segurança dos funcionários, dormindo dentro da loja, o que ele conseguiu, para que depois, no dia seguinte, quando a loja fosse aberta, ele fugisse, levando tudo o que conseguisse. Só que o plano não deu certo. E quem vai explicar para a gente por que essa ideia mirabolante não vingou é o aspirante Rafael Bueno. Aspirante, obrigado mais uma vez aqui por estar falando com a gente. Por que não deu certo? O que aconteceu com esse menor? Primeiramente, boa tarde. Esse menor veio de Orizona, vai destacar que ele tem 14 anos de idade, se escondeu dentro da loja, passou a noite. Quando os funcionários chegaram, perceberam que o mostruário estava faltando diversos objetos, entre eles celulares, relógios. Desta forma, eles fizeram contato com a Polícia Militar, nossa viatura deslocou e, ao fazer a averiguação dentro da loja, achou o menor de idade escondido. Onde ele estava escondido? Porque essa é uma informação curiosa. Ele estava atrás de um MDF perto de onde as pessoas trocam de roupa, dos trocadores. Agora, o senhor me contava aqui, inclusive, que a mochila dele já estava cheia de coisa. O que ele estava querendo levar? Ele tinha aproximadamente 38 celulares, relógios, bolsas e bijuterias. Eram diversos objetos. Agora conta pra gente, até pra gente encerrar aqui, de onde veio esse adolescente, o que aconteceu com ele, ele já tinha algum antecedente? Esse adolescente veio de Orizona, não possuía nenhum antecedente e agora a Polícia Civil irá investigar se há pessoas por trás que auxiliaram ele a cometer este crime. Tá certo, muito obrigado, aspirante Rafael Bueno, trazendo os detalhes dessa ocorrência. É ou não é uma história curiosa, Tiago? Esse menor, então, ele foi autuado, né, por infração análoga ao furto, com a qualificação de ter vencido obstáculos aí, se escondeu dentro da loja. Uma história curiosa e absurda. Obrigado, viu, Bruno? Bom trabalho para você. A gente tem falado aqui no Jornal Anhanguera desde o início da pandemia sobre os cuidados que todos devemos ter para evitar o contágio do coronavírus, né? Mas olha só o que aconteceu lá em Pires do Rio. Uma agência dos Correios foi multada pela Vigilância Sanitária. E aí, você quer saber o motivo? A Aline Braga, de Catalão, conta agora pra gente. Aline, você não me escutou na passagem de bloco, mas você está me escutando agora, né, minha querida? Boa tarde para você. Agora sim, viu, Tiago? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, essa agência dos Correios, que fica bem na região central de Pires do Rio, foi multada, você sabe por quê? Por causa de sujeira na agência e também porque os fiscais da Vigilância Sanitária não encontraram nem termômetro e nem a triagem que deveria ser feita na porta da agência para evitar a aglomeração dos clientes. Por causa disso, a agência foi multada em R$30 mil. O chefe da Vigilância Sanitária lá de Pires do Rio, o Leão Tavares, informou que antes dessa multa, a agência já tinha sido notificada para providenciar o conserto, né, dessas irregularidades aí, mas isso não foi feito. Então, por isso, a agência foi multada e precisa fazer essa limpeza imediatamente, porque senão corre o risco de ser interditada, lembrando que esta é a única agência dos Correios lá de Pires do Rio. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa dos Correios em Goiânia e, através de nota, a assessoria disse que a agência funciona normalmente e que os Correios seguem firmes na estratégia de proteger seus empregados e também os seus clientes. E que o contrato com a empresa que faz o serviço de limpeza foi reativado ontem, ou seja, estava sem a empresa responsável pela limpeza mesmo, por isso esses flagrantes, né? A agência suja dessa forma como a gente viu. A agência dos Correios, a assessoria informou que esse contrato já foi regularizado e que a agência vai ser limpa agora imediatamente. A gente torce para que isso aconteça, né, Tiago? Porque a gente cobra tanto da comunidade, dos moradores, e quem deveria dar o exemplo, a gente vê essa situação aí. Eu volto com você. Estava sem funcionário para limpar, mas isso não é justificativa, não. Isso é uma tremenda de uma irresponsabilidade. A gente está vivendo em período de pandemia, além de ser muito pouco ver imagem como essa que a gente viu enquanto a Aline falava,
tem que ter alguém para limpar certinho. A gente está falando de Covid o tempo inteiro, tem que lavar as mãos. Olha só que sujeira a gente está vendo aí nos Correios, situação muito feia, absurda, tem que ser multado, porque diante dessa situação aí, alguém tem que tomar providência. Obrigado, Aline, por sua participação. Valeu! Lembra daquela história da cobra Naja que quase matou um rapaz em Brasília? Pois é, depois da repercussão desse caso, a polícia recebeu muitas denúncias de pessoas criando animais silvestres sem autorização aqui em Goiás. E hoje até um jacaré foi apreendido em Novo Gama. Foram apreendidos 2 lagartixas, espécie exótica, 2 jabutis silvestres, 1 lagarto e 2 cobras. Apenas uma serpente tinha documentação junto aos órgãos competentes. Os animais estavam escondidos em uma chácara na cidade de Novo Gama. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Fiscais do IBAMA recolheram os animais que não tinham autorização para serem criados em cativeiros. Já o homem que criava os bichos em casa foi encaminhado para a delegacia. Lá ele foi ouvido e liberado. Foi uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal que culminou aqui com uma apreensão vinculada àquela investigação da semana passada, culminou com a apreensão aqui. O caso foi os procedimentos, os papéis, termos, foi tudo feito na polícia do DF, encaminhado para cá para a gente lavrar o procedimento. Na tarde desta quarta-feira, outra denúncia anônima levou os policiais até uma outra chácara, também em Novo Gama, onde um jacaré estaria sendo criado de forma ilegal. O animal e o homem que estava criando o bicho foram levados para a delegacia. O termo circunstanciado foi lavrado, vai ser encaminhado para o Poder Judiciário o fato, e a gente acionou o IBAMA para vir recolher o animal e colocar o animal no destino correto, que é a natureza. Olha, o prefeito de Goiatuba, Zezinho Vieira, testou positivo para a Covid-19 e está isolado em casa. O Emerson Ferreira, de Itumbiara, tem os detalhes para a gente. Qual o estado de saúde dele, hein, Emerson? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. O estado de saúde dele é estável, passa bem, ele e os familiares, né? Essa informação foi confirmada ontem, no início da tarde. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Goiatuba informou que o prefeito Zezinho Vieira testou positivo para a Covid-19, mas já está em isolamento domiciliar juntamente com familiares, acompanhados aí por profissionais de saúde. O estado de saúde da família toda é positiva, segundo essas autoridades. O prefeito vai continuar em isolamento, obedecendo a todas as regras, do Ministério da Saúde e também os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde. Inclusive, nesse isolamento, ele vai despachar a partir de casa, utilizando aí meios eletrônicos, como o telefone e mesmo videochamadas. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, ele só apresentou sintomas leves da doença, por isso vai continuar despachando aí a partir de casa. Goiatuba tem 351 casos confirmados de Covid-19, com 7 mortes até o momento. Tiago. Tá certo, a gente fica torcendo aí para que ele melhore logo, viu? Ô Emerson, você tá onde aí? Apresenta pra gente, eu não sei se o seu cinegrafista consegue mostrar, por exemplo, o céu de Itumbiara pra gente falar da previsão do tempo. Tem como não? Vou pedir o José Eurípides, que é o meu cinegrafista então, Tiago, para mostrar pra gente como está a situação do tempo aqui neste momento. Tempo bem aberto aqui, céu muito azul aqui em Itumbiara, muito calor, hoje. Tentar mostrar essas imagens desse céu bonito que está fazendo aqui. A gente está no pátio da TV neste momento, Tiago. Cinegrafista de surpresa, certamente está ali com tripé, não dá para tirar a câmera. A gente vai ficar devendo essa imagem para o pessoal de casa. Abraço, meu amigo, valeu! A gente fala agora então da previsão do tempo para todo o estado. No norte do estado, máxima para hoje é de 33 graus. No oeste, 34. No centro de Goiás e na região sudoeste, a máxima fica em 31. No leste, 30 e no sul, 31. A quinta segue sem previsão de chuva e tempo seco. Destaque para hoje vai para as cidades de Porangatu e Jataí, com umidade de 24%. Anápolis e Itumbiara, umidade na casa dos 30%.
Vinhetinha do Acho Meu Pet. Eu começo com a Adriele, que procura pela Lili, essa cadelinha aí da foto, olha só que fofinha. A Lili sumiu no dia 16, no bairro Dona Moralina, em Itumbiara. Quem encontrar a Lili pode entrar em contato pelos telefones 64 992 11 7767. Tem um outro, 64 99301 5147. A Jaqueline Acácio, de Rio Verde, está à procura da Ravena. Quem tiver informações, então, sobre essa cachorra bem bonita, só ligar no telefone 64 99289 2591. A Gláucia, de Aloândia, estava fazendo um rapel na cachoeira de Itambé, lá do Itambé. Olha só que fortuna. Fizeram esse registro dela no momento em que ela descia bem ao lado da queda d'água. Deus me livre, não me chama para esse negócio não, que eu morro de medo, tenho muito medo de altura. Valeu o registro, participe com a gente também. Falar de assunto sério agora, porque a violência na madrugada em Catalão. Um homem foi assassinado a facadas. E quem tem os detalhes pra gente, de volta aqui comigo, é a Aline Braga. Como é que foi isso, hein, Aline? Oi, Tiago. Boa tarde novamente para você. Eu estou sem seu retorno, tá? Por isso que eu não estou te ouvindo. Só confirmando, então, esse assassinato foi hoje de madrugada no Jardim Primavera, na periferia aqui de Catalão. O que a gente soube, a polícia informou que foi acionada por moradores para comparecer lá nesse local, numa casa que é abandonada, mas que serve de ponto para os usuários de droga. Teria havido uma briga lá entre esses usuários de droga e um homem foi esfaqueado. É esse aí que aparece na foto. Ó. Ele foi identificado como Leandro Miranda da Silva, de 33 anos. O corpo de bombeiros também esteve lá no local, mas quando a viatura chegou, a vítima, infelizmente, já tinha morrido. Informações também que não foram confirmadas pela polícia, mas moradores disseram para a nossa equipe é que a vítima tinha passagens pela polícia por homicídio. A Polícia Militar confirmou que está fazendo diligências em toda a cidade para localizar o autor das facadas. Ele já foi identificado, mas até agora não foi localizado. Então, diversas viaturas da Polícia Militar estão nas ruas aqui da cidade para tentar localizar o assassino do Leandro Miranda da Silva. E a gente, claro, Tiago, continua acompanhando toda essa situação aqui na cidade. Com você. Qualquer coisa, chama a gente, viu, Aline? Obrigado por sua participação. E em Rio Verde, um homem foi levado para a delegacia suspeito de vender CNH falsas. Ele negociava o documento pela internet. Por mensagens, o suspeito vendia carteiras de habilitação sem burocracia para qualquer lugar do país. Isso aqui de Rio Verde, Goiás, mas eu boto para qualquer lugar do Brasil em que eu possa estar. O homem se passava por um funcionário de uma autoescola aqui de Rio Verde. Pela internet, ele negociava com as vítimas, inclusive de outros estados, e prometia entregar o documento em até uma semana. Com 7 dias úteis ela fica pronta, registrada e atualizada no sistema, passa pelo SEDEX, no prazo de 2 a 3 dias para chegar até sua empresa. Essa mulher trabalha na autoescola onde o suspeito se passava por funcionário. Depois de receber várias reclamações de pessoas que pagaram e não receberam a CNH, ela resolveu se passar por uma cliente. E algumas pessoas chegou a fazer esse depósito e começou a ligar na autoescola para estar perguntando que dia que a CNH ia chegar. E eu falei que a gente não fazia esse tipo de serviço, até porque a gente tem todo um trâmite do Detran. E pedi a conversa e os prints das pessoas e fui, marquei com ele, me apresentei como uma cliente que queria comprar uma CNH dele e marquei um local para ele estar indo lá para mim estar fazendo o pagamento. Depois de marcar com o golpista, a mulher chamou a Guarda Civil Municipal. Avistou o indivíduo com as devidas características passadas. O mesmo relatou que o irmão, que estava dentro do presídio, pediu para ele buscar esse dinheiro. O suspeito foi levado à delegacia. Ele foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, uma investigação sobre o caso vai ser aberta para identificar mais vítimas do golpista. Cada uma. A gente continua lá em Rio Verde porque a cidade já tem quase 9 mil casos da Covid-19.
Rio Verde, então, reabriu o comércio na semana passada e um estudo indica que a situação na cidade pode estar se estabilizando. Boa notícia aí, por isso eu quero conversar com a Murielle Silva sobre isso. Que estudo é esse, hein, Muri? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. Uma boa notícia, um alívio para a gente em meio a tantos números, tantas notícias ruins, né? Esse estudo foi divulgado ontem, o resultado dele, através de uma live na rede social. Os pesquisadores da Universidade Federal de Goiás fizeram uma projeção. Eles acreditam que agora a fase é de estabilização da pandemia aqui na cidade. Eles acreditam, então, que os números não vão crescer de forma tão acentuada daqui para frente como já aconteceu, né? Como eles cresceram de forma tão assustadora no último mês. E eles fizeram essa projeção, só que fazem também um alerta. Isso não significa que eu vou poder sair de casa, voltar a ter uma vida normal nesse momento. Muito pelo contrário, inclusive. Esse momento é essencial, é crucial e as pessoas precisam colaborar, continuar tomando todos os cuidados necessários. É necessário que a gente continue mantendo o distanciamento justamente para impedir, né, evitar que venha outro surto da doença aqui na cidade, até porque a pandemia ainda está numa crescente em muitas regiões do estado. Bom, os pesquisadores fizeram também a projeção do número de mortes de Covid aqui na cidade. Daqui um mês, no dia 30 de agosto, eles acreditam que a gente possa registrar o número de 160 mortes. Hoje, o nosso registro é de 133 e são 8.870 casos confirmados de Covid aqui na cidade. Agora, para encerrar, eu queria fazer um apelo. Para você que mora aqui em Rio Verde, eu sei que a situação é difícil, tem 4 meses que eu não vejo a minha família, 4 meses que eu só saio para ir para o supermercado, para vir trabalhar, mas eu queria dizer para você que está terminando. Aguente um pouco mais, não desiste não, porque o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então vamos continuar respeitando as regras, é para o nosso bem, para o bem de todos, né, Tiago? Sempre emocionando a gente. É exatamente isso. Tá difícil para todo mundo, né? Não é, Muri? Tá difícil para todo mundo. Quer dizer, não é privilégio sair de casa agora, não. A gente que ama os nossos familiares, a gente precisa ficar em casa. Quem tem, sobretudo, pais idosos, a gente precisa resguardar as pessoas da nossa família. Aguenta mais um pouco, como a Muri bem disse. Daqui a pouco tudo passa. Tem aí a história da vacina, né, Muri? A gente torce para que tudo aí, esses estudos já terminem logo, para a gente poder ser imunizado contra essa doença. A situação é realmente muito séria. Como ela disse, o certo continua sendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Fique em casa, se proteja, proteja a sua família. Isso é amor. Obrigado, Muri, por sua participação. Falando em participação, quero ler a sua aí, que está em casa. Tem um monte de gente para mandar abraço, um monte de gente para mandar beijo aqui, ó. Samuel e Isadora de Formosa, Leonardo e Vanessa de Morrinhos. Manda abraço para nós. Marcos José, Arinês, Ana Laura e Marcos Paulo de Anápolis. Para a Lili e para o Gabriel de Lusiânia. Para o Fabrício de Icaçu. Para a Márcia de Rio Verde, para a Cristiana de Lusiânia, para o Márcio Madeira de Santa Helena de Goiás, para a Marisete Bispo de Anápolis, abração, beijão para todo mundo aí que acompanha a gente aqui nessa 1h30 de jornal, bom demais. Geraldina de Anápolis, um abraço, para Inês de Cristalina, também um abraço, tem um monte aqui, ainda hoje eu quero ler a sua participação sobre a carne. Você já mandou o preço aqui? Não? Corre e manda, tá bom? 1h07, vamos fazer um intervalinho comercial? Eu preciso de uma água, pessoal. A seguir eu te conto que o mutirão de serviços da Enel está acontecendo em Rio Verde. Destaque do Arildo Palermo. Tiago, nós estamos aqui ao vivo na Praça da Matriz, no centro de Rio Verde, onde está acontecendo essa ação da Enel para atender aí as necessidades do pessoal de casa. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo todos os detalhes. Certo, tem muito sol lá onde o Arildo está. Vamos para o intervalo, porque agora o Samuel de Formosa tem um recadinho importante para você. Não saia daí, o Jornal Anguera volta já.